E eu tenho uma frase que a gente vê fruto do que acontece aqui. Democracia só funciona com pessoas honestas. Eu vi isso em outras situações. E o que é a democracia? São as pessoas que exercem para o povo as funções públicas. E nós temos as funções públicas no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. E quando nós temos no Judiciário pessoas rasgando a Constituição, aquelas que deviam preservá-la, impedem a manifestação de parlamentares do artigo 53, afetando a imunidade parlamentar e a liberdade de expressão, nós não estamos mais numa democracia. Só não vê isso quem tem interesse em mudar essa democracia, porque nós queremos uma democracia justa, que, infelizmente, para alguns, a população viu isso e está na frente dos quartéis, porque confia nos militares. Se ela não confiasse, ela estaria em outro local. Ela estaria na frente do STF. Mas não vai para lá, porque você não vê um ministro do STF andando na rua. Na verdade, eles estão presos e estão com segurança ostensiva, carros blindados, armados, o que querem tirar da população. Então, nós não estamos numa democracia verdadeira. Estamos numa democracia que eu esperava que todos os parlamentares aqui, de direita ou de esquerda, se manifestassem contra. E em relação às eleições, tudo que está sendo acontecido, reclamações, são dentro do Código Eleitoral, que é uma lei que nós aprovamos. E ali não existe essa falácia que o resultado deveria ser acatado no primeiro dia, sem utilizar um recurso legal, que é o que nós fizemos. E o PL, ao fazer esse recurso, foi transformado o recurso administrativo em judicial, como se fosse manifestação de má-fé, judicializando uma situação que não ocorre. O próprio presidente Lula, o advogado Zanin, teve 348 recursos e teve um juiz do STF que chorou. O Gilmar Mendes chorou e cumprimentou, quase deu uma medalha para quem recorreu 348 vezes, quando o Lula foi condenado na Justiça Federal de Curitiba, foi condenado no TRF-4 no Paraná, foi condenado no STJ, foi condenado no STF, e depois ele foi estranhamente inocentado, num passe mágico. Não, descondenado. Foi descondenado. E isso, democraticamente, eu quero dizer, todo o Poder Judiciário até ali foi incompetente. Foi incompetente, nós não podemos pagar servidor público incompetente. Nós estamos aqui para servir o nosso país. E tem um fato, qualquer mesário, qualquer junta ali, se a gente for votar pela identidade biométrica, da quarta vez não deu, o mesário ali pode autorizar a votação do Brasil inteiro. Isso não é uma fragilidade. Mas quem garante que no Brasil inteiro alguém não autorizou votações? O código-fonte iria mostrar alguns detalhes. A única coisa que nós precisamos é ter acesso ao código-fonte. Por que o Exército, quando solicitou, foi mudado o relatório, dizendo que não apontou? Apontou que não podia chegar lá, que havia necessidade de acesso ao código-fonte. Então, tem certas coisas que nós estamos criando uma narrativa diferente. E agora eu vou falar da imprensa. A imprensa brasileira, que sempre foi investigativa, investigava lá Tim Lopes, não fez um movimento para investigar as denúncias das urnas. Um movimento. A imprensa brasileira está vendida à grande imprensa. Se ela tem o dever de ser imparcial e investigativa, por que não tem um repórter dessas emissoras investigando? É só nós que estamos falando ou ninguém está vendo? Então, infelizmente, a nossa democracia não funciona como ela se arroga que funciona. E aqui nós, que somos parlamentares, e outros estamos fazendo uma denúncia. Quem denuncia está sendo caçado, ou vou dizer daqui a pouco, castrado, porque não estamos podendo exercer o nosso direito. Então, general Heleno, muito obrigado, admiro o senhor, continuo admirando, defendo o presidente Bolsonaro, que foi o melhor presidente desse país, trabalhou junto ao povo e não fez a corrupção que virá e volta. Nós já temos experiência de corrupção e ela vai voltar, e é essa a razão da população estar na rua, defendendo os seus valores. Uai, seu app de vídeos curtos.